Ok, em alguns enunciados podemos empregar as formas que, qual dos relativos. O enunciado abaixo em que é obrigatório o emprego da forma qual é. Aí você bate o olho em todas elas são obrigatórias, o qual. Se fosse Banca CESP aqui, todas elas são obrigatórias mesmo, não tem jeito não. Aí tem que entrar com recurso, porque tá tudo igual, né? Só que a Banca FGV tem um jeitinho peculiar de cobrança, né? Porque é o seguinte, se você entende assim, ó, em alguns enunciados podemos empregar as formas que e qual dos relativos. O enunciado abaixo em que é obrigatório o emprego da forma qual é. Lembrei de uma coisa da qual te quero falar. Olha, eu não consigo trocar o qual e colocar o que, da que te quero falar. Não tem jeito. Olha, é obrigatório a forma qual. Eu tenho que também falar sobre o artigo, concorda comigo? Ah, então eu posso tirar o artigo mais o qual e colocar o que no lugar. Então é obrigatório o qual aqui, eu não posso trocar pelo que aqui. Consigo colocar da que aqui? Não. Na frente havia um hotel luxuoso, atrás do qual? Atrás do quê? Atrás do que estavam vários? Não seria o caso, né? Ok. Vi na estante o romance de Clarice, a qual? A que é admirada? Não. Mandou-nos uma linda caixa dentro da qual? Dentro da que havia? Também não cabe. Visitei a rua na qual? Visitei a rua na que mora? Não. Então, primeiro, o comando da questão, ele gera essa dúvida, né? O comando da questão ele não foi mais preciso. O que acontece então nesse caso é que o comando da questão faz você subentender. Onde tem o qual, tem a palavra qual, antes tem um artigo. Então você vai tirar o artigo e o qual, né? E aí vai deixar esse que. É essa a ideia. Ah, terror, beleza. Então o que a questão queria que você observasse nesse uso obrigatório aqui? Aquilo que a gente viu na aula de oração adjetiva, na aula de pronomes, quando a gente citou o pronome relativo, que é o quê, cara? É o seguinte, muitas vezes, por que a gente emprega qual, né? O qual, a qual, os quais, as quais? Normalmente, quando você tem lá, por exemplo, dois substantivos que podem ser retomados. Um substantivo está no masculino, o outro está no feminino. Tudo bem? Então, para você determinar, poxa, eu estou retomando o masculino. Então, em vez de recuperar com o pronome relativo o quê, você usa o quê? O qual. Porque você sabe, retomei aquele lá distante. Ah, não, vou colocar as quais, que eu retomei esse último aqui. Até nós temos uma frase que a gente tinha colocado lá, a empresa de cosméticos, tá? A empresa de cosméticos que são vendidos. Então, os quais são vendidos. Então, esse que eu recupero cosméticos, os quais são vendidos. Então, eu posso colocar os quais para reforçar que eu estou me referindo a quê? A cosméticos. Mas o próprio contexto também nos ajuda nisso, né? A própria concordância e tal. Mas eu quero retomar a empresa terror. Ah, então eu posso colocar lá a qual? A empresa, a qual? É isso que a banca queria que você observasse. Por quê? Da qual retoma o único substantivo feminino que aqui tem. Então, a coisa, a qual. Beleza? Olha só, o qual retoma o quê? O hotel luxuoso. Só tem um referente, então cabe aqui o qual. Então, eu posso ter tanto o que quanto o qual, porque eu tenho só apenas um referente. Né? Apenas um referente, então eu posso colocar o qual, o que, tal, beleza. Vi na estante o romance de Clarice, a qual é admirada por todos. Ô terror, a qual é admirada por todos que amam a literatura. Então nós temos aqui o romance, Clarice e a estante. Então como nós temos aqui esses substantivos, é lógico, pelo contexto a gente sabe que é Clarice. Mas para evitar qualquer tipo de confusão, então se coloca a qual para mostrar, não é para você não confundir aqui com romance, tá? Mas é da Clarice que eles adoram. Clarice que eles adoram. Então, ela é admirada por todos. Mas é lógico que esse particípio aqui, ele é feminino. Então já vai marcar para a gente que ele está se referindo a Clarice, é lógico. Não haveria uma obrigatoriedade do a qual aqui, concorda comigo? Caberia o que aqui naturalmente, que é admirada. Não haveria problema. Mas você entendeu agora o que a banca queria que você observasse? Ok, então, como há diferença de gênero entre romance e Clarice, se coloca a qual para reforçar, dar ênfase a Clarice. Era isso que a banca queria. Vamos observar a próxima aqui, olha. Mandou-nos uma linda caixa dentro da qual, então dentro da caixa,
Então empregamos o a qual, mas poderia ser o que também, que só tem um referente, Caixa. Visitei a rua na qual ele mora, então a qual, mas poderia ser que, em que, né? Porque retomou apenas um. Por isso, alternativa C. Aqui para nós, a gente já vê que a banca FGV trabalha bem pra caramba muitas questões, né? Mas essa questão, ela teve alguns princípios aqui colocados que, sinceramente, não seria o adequado, né? Então, ela colocar sobre obrigatoriedade, não, isso é facultativo. Porque isso faculta o querer do autor, correto? Porque já tem o é admirada, que já é feminino, pô. Então, eu não sou obrigado a colocar o a qual. Porque poderia ser o que aqui, sem problema nenhum. Mas, diante das alternativas, você percebe que coisa é o único elemento retomado, feminino. Hotel, o único elemento retomado e é masculino. Caixa, único elemento retomado, feminino. Rua, único elemento retomado e é masculino. Aí fica fácil, feminino, desculpa. Aí fica fácil, entre romance e Clarice, você utilizar o a qual para retomar o último. Show? Que é feminino, tá?